Olá pessoal, tudo bem? Mais um dia aqui para falar sobre como que a gente pode estar se posicionando aí através desse contexto atual do coronavírus e a dança de salão, o que a gente precisa estar fazendo. E hoje vai ser um dia muito bacana porque a gente vai falar sobre, deixa eu pegar aqui, um assunto muito legal para todo mundo, é exatamente como que a gente consegue, o que a gente pode estar fazendo de fato para minimizar nossas perdas aí nos próximos dias. Então, vou pedir que você já entre aí, já por favor, convide seus amigos também, porque é muito importante. Deixa eu lembrar, como lidar com a falta de receita nas escolas de dança de salão hoje, como é que a gente vai fazer, inclusive para, agora a gente ainda estava com o mês de março de repente garantido, né? Como é que a gente vai fazer no mês de abril, maio, junho, e pensando nos meses subsequentes também, até porque a gente não sabe de fato quando que se termina todo esse ciclo aí da problemática do Zika, do Covid-19, tá? Para do Zika, mas me confundi. Vou pedir que você aqui, ó, encaminha essa live para os seus amigos aí, para a gente avisar a galera que a gente vai estar começando agora, tá? Isso é bem importante, porque algumas pessoas podem não ter se atentado ao horário. E aí, então, a gente faz um horário picado 12 e 15 é exatamente para conectar as pessoas que realmente tenham mais comprometimento. Ó, eu enviei aqui, peço que você envie também. O professor Cristóvão já chegou, já vi que ele já está na área, né? Vou chamar ele aqui para a gente já começar discutindo sobre esses pontos também, porque eu acho que é isso que a gente vai fazer hoje para evitar que a gente demore, tá? Então manda aí para os seus amigos para a gente poder discutir. Correu? Tava Conseguiu tudo chegar? planejado, cara. Caraca, velho, você tava igual o Ayrton Senna aí. Tchum, tchum, tchum. Deixa eu botar E meu aí, meu fone. amigo, como é que você tá? Tô bem, cara. Tô bem. Tô me sentindo extremamente produtivo. Incrível, né? Porque a necessidade faz o sapo pular, né? Então, quase estava falando aqui com a Carol, né? Que é minha parceira, minha esposa, que falou assim, está trabalhando mais do que normalmente, poxa vida. Então, Cristóvão, mas pensa comigo, cara. Quarentena não é férias. Agora, mais do que nunca, a gente vai ter que trabalhar, Isso. porque, meu amigo, se a gente for levar agora, achar que por conta de estar na quarentena a gente vai ficar parado, aí o negócio piora mais ainda. Né? Não querendo ser pessimista, Exatamente. não, mas o negócio ainda tende a piorar, né? Então, nesse fato, nessa oportunidade, eu também estou aproveitando para colocar muitas coisas em dia, estratégia. Ontem mesmo te convidei, nós acabamos assistindo uma aula muito bacana, né? Sobre Muito bacana. posicionamento lá no Google. O cara é muito bom, né? Inclusive, quem quiser Tudo assistir, porco. me fala. Ele é porco pra caramba. E aí só vai entender o que é o porco quem for assistir a aula do cara, o Thiago Tesma. Quem quiser, me fala aí depois que eu mando o convite para vocês assistirem. Vai ter uma aula na sexta-feira, 7 horas da noite. E tem uma outra no domingo, que é a aula mais top, que é 5 da manhã. 5 da manhã. 5 da manhã. Aí perguntamos assim, mas Thiago, por que você está fazendo às 5 da manhã? Eu falei assim, porque eu quero realmente Selecionar quem está comprometido. selecionar quem está comprometido, cara. E aí eu falo o seguinte, eu vou estar lá às 5 da manhã, que eu sou trouxa, né? Eu sou daqueles que fica até o final. Mas, Cristóvão, cara, muito obrigado mais uma vez. Puta, velho. Eu acho que eu queria aproveitar o embalo aqui, pedir para que toda a comunidade da dança de salão que se faz presente nessa live aí desse uma salva de palmas pro Cristóvão, botasse Oh, uma que isso, palminha cara. aí. Não, que É, meu isso. amigo, claro que é. Ao mesmo tempo que nós pudéssemos saudar todo mundo que está aqui. Esse momento é um momento muito oportuno para a gente mostrar esse espírito de coletividade. E mais ainda, as pessoas talvez não saibam, mas o que você está compartilhando aí de estratégia é o que você está aplicando na rede Oito Tempos, né? Não é um negócio que você fez assim, eu vou fazer um negocinho aqui para compartilhar com a galera. Não, não. É o que tu está aplicando aí nas 18 escolas do Oito Tempos, tentando aplicar, que tu está compartilhando. Então, eu queria ressaltar aqui a minha admiração, minha gratidão por você estar nesse momento também se colocar à disposição para nos ajudar. Muito obrigado do fundo do meu coração, viu? Ah, que isso, Apesar que de, só um agradeço. detalhe, apesar que eu não esperava menos de você, então, para mim, tudo normal. Acho que ser professor é isso, né, cara? Ser professor, porque hoje em dia, ok, tem a Oito Tempos Corporativa, que né, eu gerencio, que é a empresa que cuida dessas 18 escolas que a gente tem
aí nesse conjunto, né? A gente está em 3 regiões do Brasil, né? E são 16 cidades envolvidas, tá? Mas eu me considero um professor de dança, assim, como sempre fui e ainda sou, né? Dou minhas aulas particulares, vira e mexe, me perguntam, mas você ainda dá aula para iniciantes? Eu falei, é claro, poxa vida, Claro. né? Mas ser professor é isso, né? Se doar, é ser feliz na realização do outro, né? E como eu falei já, outro dia você também já falou, né? Assim, momentos como esse fazem a gente aumentar muito a nossa sensação e a nossa atitude de comunidade, né? E se a gente não for pela gente, quem será? Certo? Então, É verdade. é isso aí. Estamos juntos no negócio. Falar pra galera do Facebook que eu não vou conseguir fazer transmissão no Facebook, eu tô fazendo da minha casa agora, né? Já vim para casa, achei que não fazia muito sentido naquele momento estar lá no escritório sozinho e minha família sozinha aqui. Então eu me aproximei, estamos mais juntos. E já estou tentando buscar situações, possibilidades de fazer mais ainda pelo nosso universo hoje. Então, Cristóvão, hoje a nossa situação é a seguinte, cara. Como é que nós, enquanto profissionais, enquanto escolas, nós vamos fazer nesse momento agora, com essa perda de receita que vai vir ainda, né? Porque se a gente pensar do dia 15 de março, nós já tínhamos, entre aspas, a receita do mês. Então agora nós primeiro precisamos pensar como é que a gente pode antecipar, inclusive o próprio mês de abril, né? Senão a gente vai ficar pensando no que fazer de hoje para amanhã e aí o mês de abril vem e a gente não vai estar pronto. E aí tu me mandou aí tu enviou, né, uma proposta de pauta que eu achei mega interessante, né? E falei, Cristóvão, vamos tocar nessas pautas que tu mandou e aí eu trago também algumas soluções mais práticas. E se tiver alguém dentro da live que tiver também contribuição, já vai explicando para nós, já vai escrevendo, para que a gente possa estar ampliando esses olhares aí e que a gente possa sair dessa live com mais possibilidades de resolver nossos problemas. O objetivo é esse, falar, tem essa e essa, qual que eu vou? Não é fazer agora, como eu estou vendo alguns profissionais, que eu entendo que cada um toma as suas atitudes, né? Entrando nas redes sociais para se botar de vítima, se colocar de coitadinho, gente, agora eu estou aqui, não tenho mais como dar aula. Eu entendo que cada um é cada um, mas eu sou do time que fala assim, meu irmão, é o seguinte, tá todo mundo com problema, exato. Agora, como é que eu posso contribuir para a gente passar por esse problema, para a gente minimizar e a gente realmente entender que a gente é profissional, a gente vai ter, estamos nos reinventando no nosso trabalho, tá? Quem quiser aí pagar umas aulas particulares, tamo junto, adianta, beleza, mas não sou coitadinho não. Tá todo mundo, todos os nichos vivendo a mesma situação, com exceção os que fabricam álcool gel, né? Então, agora é aquela história. Na época de crise, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Escolha seu lado aí, né? Eu acho que isso é bem interessante para que a gente possa se posicionar dentro do nosso mercado hoje. Eu quero vender lenço, então, por isso que a gente está aqui, né? E sei que todo mundo está aqui, então isso é bacana. Então, irmão, vamos tocar o barco aí? Tá. Você quer tocar a situação? Eu começo aqui. Quem já me conhece um pouquinho, né? Até falando da minha organização e tal, então eu gosto de coisas itemizadas, assim, eu gosto de listinhas, eu gosto de dar tiques em coisas. Então, o que eu mandei pro Grangeiro, pena que aqui a gente não pode compartilhar, por exemplo, a tela de um computador, né? Mas eu acho que eu consigo mostrar mais ou menos. Mas tu pode assim, virar o computador, não, vira para a câmera traseira. Vira para a câmera traseira. Aí, ó. Aí tu mira. Pronto. Perfeito. Isso, olha aí, tá valendo. Eu fiz um esqueminha assim, de 5 Um mapa mental. Um mapa mental, né? Que tem alguns desdobramentos das ações e vamos conversar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Então vamos lá, vamos colocar aqui. Pum. Rapaz. Não, pode deixar lá, Cristóvão, como tava. Tu quer deixar a tela? Deixa a tela. E tu vai falando, não? Eu não tenho como deixar parado, eu tenho que ficar segurando aqui. Eu posso mostrar algumas vezes a tela. Ah, tá, beleza. Então tá bom, tá bom. Fica à vontade, como for melhor, tá? Pode ser, claro. Então, a primeira coisa que acho que a gente tem que imaginar, né, aí, é que a gente tem que ver, assim, nossa receita e nossas despesas, né? Eu vou tratar meio que como escola ou professor, né? Talvez numa hora eu fale mais por um lado individual, uma hora eu fale mais sobre o lado, né, da empresa, mas, né, seja. Mas no fundo seria todo mundo relacionar o seu negócio. Isso. Eu sou personal dentro, eu tenho minhas despesas, eu sou dono de escola, eu sou fador workshops, né? Então seria o negócio da pessoa, para todo mundo também, não dá para tu ficar falando toda hora de um e outro, então todo mundo tentar
relacionar para ficar mais fácil. Eu vou acabar dando exemplos mais de escolas, né? Mas eu acredito que o grande exercício é se você não tem uma escola, se você trabalha com dança em outro formato, não tendo uma escola, você vai fazendo uma associação do que isso pode, né, fazer sentido para você, tá? Então, assim, nossas receitas e nossas despesas. A gente está num momento que a gente vai ter uma queda de receita grande. Talvez consigamos mudar esse cenário, mas a perspectiva é que a queda da receita aconteça pelo fechamento das escolas, pelo afastamento das pessoas, porque a gente ainda vai ter um desafio nesse retorno, tá? Que é criar um plano pós, né, isolamento, né? Que, não sei, acho que as pessoas vão estar meio ávidas a dançar, sim, mas algumas vão estar meio temerosas, algumas vão ter perdido o hábito de dançar, então eu vou ter que acabar, né, reconquistando essas pessoas para a rotina de dançar dois, tá? Então, basicamente, né, assim, receita e despesa. Qual é o ideal? Né? Aumentar ao máximo a receita que a gente conseguir e diminuir ao máximo os nossos custos, né, as nossas despesas. Então, pensando nisso, vamos para a parte mais simples, ok? E aí sugiro que você aí pegue um papel, pegue uma caneta, abra um bloco de notas no celular ou no computador, exatamente aqui, para você tendo ideias e botando no papel. Porque eu estava falando hoje para a Carol, ok, a nossa fase de ideias e planejamento já aconteceu aqui na Oito Tempos. Agora, a gente já vai agora de tarde lá para a escola para começar a agir. Várias pessoas já estão agindo desde hoje de manhã, algumas pessoas já estão agindo, já tem um tempo, né? Bem, vamos lá, cada um ao seu tempo, mas quanto antes, melhor. Na minha opinião, a semana que vem, o aluno já tem que estar recebendo uma alternativa de serviço prestada por você, tá? Para mim é um cenário ideal. Então, a gente tem alguns dias para fazer isso. Em relação a custos, né, a despesas, renegociação de custos, tá? Por exemplo, banco, né? Qual é o seu banco? O seu banco você ainda tem um banco físico ou você já tem um banco virtual, tá? Bancos virtuais tendem a trabalhar com taxas muito menores administrativas, até porque eles não têm as agências físicas, menor quantidade de funcionários e tal. Então, será que não é agora a hora? Porque você já deve ter chegado uma proposta de um Nubank da vida, para você, alguma coisa assim, e você falou assim, Banco legal. Inter. Isso e tal. O Inter falam muito bem para empresas, né? Assim, só que talvez aquilo tenha batido ali para você e você estava lá na tua rotina e estava, não estou pensando em mudar de banco agora. E aí você pode ver que numa situação dessa, você pode pensar em realmente olhar essa proposta de um jeito diferente. Afinal de contas, o banco está difícil. Ontem minha sogra, por ter mais de 60 anos aqui em Porto Alegre, eles não estão deixando entrar nos bancos. A pessoa não pode entrar no banco por conta da situação de risco dela. Então tem que ter uma pessoa com ela no banco para entrar no banco e fazer o saque, o pagamento, o que quer que seja. Inclusive Né? o Andrei Udiloff não pôde vir porque ele está no banco com a mãe dele agora. Olha aí, porque ela não consegue entrar no banco, então uma pessoa mais jovem tem que entrar, né? Porque não tá no grupo de risco, tá? Então, assim, renegociação de custos, banco, joia, cartão de crédito, aluguel, joia. Existe uma prerrogativa, até em lei, que em situações como essa que a gente está vivendo, né? Assim, fica aberto e facilitado as renegociações de qualquer contrato. Tá? Então, assim, você entrar em contato com o seu, quem tem escola, né, com o seu, né, proprietário para conversar com ele, antes de pensar numa ação jurídica, né? Hoje mesmo eu entrei em contato com o nosso proprietário falando assim, o Rafael, tá sabendo o que está acontecendo em Porto Alegre, existe um decreto para fechamento das academias, então quem não fecha tem o seu alvará cassado e tem uma multa, então eu não posso funcionar mesmo. Tá sabendo disso? A área imobiliária, que é a minha imobiliária, né, assim, tá pensando em alguma alternativa para a gente fazer uma negociação, visto a situação que eu tô, entendeu? Assim, é um passo interessante, lembra? Estamos tentando renegociar os custos para diminuir as nossas despesas. Fala, Grangeiro, você tinha levantado a mão. Tem uma carta que a associação Asgan, uma coisa assim, Asgadan. Isso, lá de Bento Gonçalves. Porto Alegre, né? Então, foi ela que fez a carta, então, para enviar para o setor imobiliário, certo? Isso. Tá? Então, tem uma carta, eu recebi essa carta, inclusive quem quiser, para poder saber como mandar essa carta para o seu proprietário, ou inclusive para a associação de imobiliária, também é uma ótima. Tá? Então, eu tenho essa carta aqui também, eu acho que você também tem, né? Tenho, mas antes de ser uma coisa tão formal, uma carta de uma associação e tal,
eu ainda acredito que a coisa do relacionamento é bem Um importante, tá? bate-papo. Um bate-papo, porque isso gera um pouco mais de empatia, né? Mal ou bem, o cara lá que tem o aluguel dele lá, contando com esse aluguel todo mês, ele também está preocupado com essa situação. Ele não está ali, porque ele sabe, né, que se eu não conseguir, né, ter uma empresa saudável, eu não vou conseguir honrar com o meu compromisso com ele do aluguel. É, Ninguém quer isso. Eu não quero ter é. nenhum tipo de prejuízo com a minha empresa e ele também não quer ter a perda desse locatário. Nesse lugar a gente está indo para 8 anos. Olha o tempo que é isso, É, né? a Pri falou também que fez uma que ela pode também compartilhar. Obrigado, Priscila. E tu me manda. O Edson Dolei disse que quer. Me manda que eu vou repassando para todo mundo aí. Vou mandando lá no canal do Telegram, viu? Então acho que lá tá todo mundo. Eu tô mandando lá porque facilita para todo mundo receber. Pode continuar, Cristóvão. Então, agora ficar um pouco atento também a questões, né, em relação a impostos, né? A gente teve uma comunicação do governo em relação ao Simples, agora quem tem uma empresa que está aí no formato do Simples, de adiamento do pagamento de parte dos impostos. Eu estava lendo ontem também no UOL que o governo está avaliando a possibilidade das empresas reduzirem a carga horária dos funcionários que não estão podendo trabalhar, né, para que você também possa pagar parte do salário. Quer dizer, está atento a isso, quem tem funcionários, né? Então, lembra como eu falei, acabo tendo uma visão mais de dono de escola, né? Então, como o Grangeiro falou, essas são ações que a gente está trabalhando dentro das nossas escolas realmente. Não fiz isso para a gente falar aqui na live, não. É coisas reais que a gente está, né, colocando em prática. Então, claro, né, um dos grandes pesos dos custos de uma escola é o pagamento dos funcionários, tá? De carteira assinada e tal. Inclusive, nossos professores, né? Então, você que é professor aí, você que é dono de escola, é hora da gente sentar e conversar, porque vamos ser muito impactados em relação a isso, tá? Mas aí eu vou falar, acho que os professores têm uma parte que é um pouco mais interessante, mais abaixo, que eu vou falar. Então, de uma maneira geral, para não me estender, dei alguns exemplos aqui, como rever o seu banco, né? Fazer a renegociação do seu aluguel, né? Pensar em relação a pagamentos de funcionários que têm, academias que têm funcionários com carteira assinada, né? Normalmente uma recepcionista a pessoa da limpeza algumas escolas têm professores regulamentados, né? Então, está aí um movimento de, vamos dizer assim, flexibilização dessas relações para todo mundo conseguir passar por esse período da melhor maneira possível. Então, tópico 1, renegociação de custos, né? Assim, essa busca de diminuir as despesas. Tá ok, Grangeiro? Esse é o tópico 1. Beleza. Posso ir seguindo? Pode sim, pode sim. Tá. Eu acho Aí, que nesse ponto também, né, se as pessoas, eu acho que só para contribuir aí, de repente, se você não sabe quais são as suas despesas e quais são as suas receitas, é um bom momento de você passar a descobrir. É simples assim, você pode fazer uma planilhazinha, o que você tem que gastar por mês e o que você recebe por mês. Inicialmente é importante ver o que você tem de gastos fixos ou variáveis, para que você possa saber como você pode reduzir e aonde e com quem você precisa negociar esses gastos. Que a gente está falando só de algo mais simples, mas, por exemplo, quem tem dono de escola, às vezes, paga um sistema para acompanhamento dos alunos, tem os sites que você tem que pagar todo mês, às vezes alguém paga por mês. Desculpa, tem alguns outros gastos que às vezes estão mais embutidos, que a gente não vê agora visualmente por ter o espaço, mas que eles continuam a existir. Então é importante você tirar um tempinho hoje. Eu acho que você deve ter tempo, né, hoje em casa, vai ficar em casa, e criar essa sua planilha. Quais estão os meus gastos fixos, né? E aí tem pessoas, é importante só ressaltar que na criação desses gastos fixos, você coloca o que é do seu negócio e o que é do seu pessoal. Diferencia isso para você não misturar e depois você vê como é que você tira a receita disso tudo, tá? Então, só uma orientação para que a gente possa colocar isso em prática também. Pode ir, eu Cristóvão. tive, eu tive um cara que trabalhou comigo um tempo, da Mentor, o Felipe Machado, é um ótimo gestor, e ele trabalha com mentorias e consultorias e tal, e ele chamava isso de você SA. O que era o você SA? É você empresa, né? Assim, porque quando eu sou autônomo, muitas vezes, como você falou, um personal, né? É muito fácil de misturar as coisas, entendeu? Misturar, assim, as receitas e despesas pessoais com as do meu trabalho, né? Tá, mas vou seguir, tá? A próxima coisa É a danada da eu presa, né? eu preciso. Mitigação da perda da receita, tá? Que é assim, a gente diminuir essa perda da receita.
Para uma escola, para um personal. Personal é complicadíssimo, né? Porque o personal, o serviço é de dançar a dois, mas vamos dizer, um professor independente, assim, como o Fábio Reis, me parece lá, que esteve conosco ontem aqui. Aliás, acabou aqui a nossa live, eu fui lá assistir as aulas do Fábio, recomendo que vocês vejam, foi muito bacana o negócio que ele fez. Ele usou cadeira, ele fez o povo sentar no chão, ele tentou passar uma certa vibração, ele fez uma coisa de sensorial do corpo. Pô, muito legal, cara, muito legal. Então, para quem nunca deu uma aula online, tá ali um ótimo exemplo lá. Se não me engano, é Fábio Reis Forró, o YouTube dele. Estão lá as Fábio Reis aulas Forró, isso mesmo. disponíveis para ver, tá? Então, eu acredito que o segredo do negócio é a gente fazer a pessoa entender que ela pode continuar conosco nesse formato diferente. Então, a gente precisa criar algumas estratégias para que ela entenda isso, tá? Então, eu elenquei aqui 5 coisas que a gente pode, né, fazer para a pessoa entender assim, eu vou continuar vinculado a esse lugar, tá? Mensagem de apoio à classe artística. Pessoal e informativa, né? O que é isso? É aquele pedido que, na minha, concordo com o Grangeiro, que não seja aquela coisa assim, pedinte, vitimista e tal, da pessoa continuar com a atividade de dança. Não porque ela está com pena de ti, que você não vai ter o que comer e tal, não sei o que, como professor, mas sim porque você vai continuar, né, prestando um serviço para ela de grande valia, tá? Eu não tenho muita certeza se eu já falei isso aqui, porque eu tenho falado com tantos donos de escola, só nós da 8 somos 18, né? Na crise de 2016, eu fiz uma palestra com o Marciano. O Marciano é o dono do WebDança, o cara que criou o WebDança, um dos principais sistemas de gestão da academia de dança que a gente tem no Brasil. E ele mostrou um quadro assim que, através da história, as crises são muito cíclicas, né? Então, assim, você vai ter períodos de depressão e períodos de euforia economicamente. Então, isso acontece a vida toda. A gente está passando um momento de depressão agora. E o que ele mostrava era o quê? Que quem conseguia ser melhor, né, na época da crise, se preparava melhor, quando a coisa voltava ao normal, essa pessoa tinha melhores práticas, estava mais preparada, então ela retomava melhor o serviço dela, o negócio dela, e na próxima crise ela estava muito mais preparada para isso. Porque, vamos lá, tô começando a virar blogueirinho, hein? Olha o que eu vou fazer, hein, Grangeiro, agora. Bota aqui, ó, escreve aí, ó, o pessoal sempre faz isso, né? Tô aprendendo. Escreve aí, ó, quem tá com uma reserva de grana para conseguir passar 2 meses sem receber, né, mensalidades ou então, assim, pagamento dos seus alunos. Bota aí, quem tá, né? Vamos ver. Pô, aí tu não vai ter, tu não vai ter apoio, pô. O blogueirinho faz o contrário. Como é que ele faz? Quem não tá... Ele fala assim, ó, quem não tem a reserva, diga eu. Ah, é assim? Tô aprendendo, tô aprendendo, tô aprendendo. Ai, cara, olha lá. Então, Eu não sei, agora eu confundi, eu não sei se ela tem ou se ela não tem. não importa, o que importa é seguir o negócio aqui, né? O bagulho. Eita. Tô aprendendo, né? Aliás, poxa vida, olha aí, eu nunca estive numa situação como essa, fazendo lives diárias e tal, e tô aqui, né? Olha aí, a crise já me alavancando um pouco, né? Tá. Antes a gente nunca tinha tempo, a gente não podia. Isso, agora Podia. Prioridade, né? É isso aí. Prioridade. Tá, então a pessoa que tava mais que atuou melhor na crise, ela vai ter uma recuperação maior, e numa próxima crise, que não é incomum de acontecer, ela vai estar muito mais preparada, talvez com uma reserva, né? Que é um negócio que a gente chama de abastança, isso. Depois, se alguém quiser procurar isso aí, né, no Google, procura, que você vai ver que é justamente isso. Quanto tempo você consegue sobreviver sem você receber nada, né? Isso um amigo uma vez me falou, ele perguntou assim, e aí, como é que você tá, Grangeiro? Eu falei, tô bem. Assim, e aí, tá ganhando dinheiro? Eu falei, tô. Tá tudo tranquilo? Eu falei, tá tudo tranquilo. Eu falei, se tu parasse agora, tudo que tu tá fazendo, tu tivesse que manter a mesma qualidade de vida que tu tem, com o dinheiro que você tem à disposição, quanto tempo você tinha de vida? Aí eu falei, como assim? Ele falou assim, quanto tempo? Eu falei, não, mas é que eu... Não, fora os bens que você tem, eu quero saber dinheiro, quanto você tem. Cara, eu me espantei e falei, caramba, a gente não tá preparado para momentos como esse. Exatamente. Mas é difícil você imaginar isso, né? Agora que a gente está vivendo, né, talvez melhore, tá?
Então, essas mensagens de apoio que eu estou falando da classe artística, que é o primeiro tópico lá da mitigação da perda da receita, elas podem ter esse caráter assim informativo de que sim, continue comigo fazendo dança. Dança é importante para você nessa época. Você vai ficar em casa, vai ser muito bom que você tenha uma atividade e eu vou te prestar um serviço. Você vai ver, vai ser importante, sabe? Eu entendo o lado mais vitimista, pedinte, até que você falou, mas eu, Cristóvão, né? Penso que me colocar assim não seria a melhor maneira de eu me colocar. Eu gostaria de me colocar de uma maneira assim. Tá, continua comigo sim, mas é porque eu vou continuar contigo e vou continuar, né, prestando serviço para você, tá? Agora mais do que nunca, você precisa continuar fazendo aula de dança, porque você vai ficar em casa e vai ficar inerte, e isso vai prejudicar ainda mais a sua saúde. É isso. Tá? O Marciano mostrou alguns estudos, né, aquele cara da reunião que eu falei, em que mostram que a tendência é que as pessoas não pensem como um entretenimento, como uma diversão, em algo como de necessidade básica, né? É lógico, fica uma coisa muito na comida, na saúde, já. E para você passar por esse período difícil, você ter alguma atividade que te divirta, que te conforte, é muito importante, porque o mental das pessoas é muito importante, né? Você tem que estar forte mentalmente para passar por um momento de crise, tá? Muitas vezes a crise se agrava muito por conta da maneira como a gente, né, nossa cabeça vai ficando, já? Tá. O Pozobon falou aqui, ó, o ideal é que a gente tenha 3 meses sempre pela frente para nos manter. É uma abastança interessante, tá? Plano de reposição de aula no retorno, joia? Então, assim, o que você vai... Assim, quem ficar contigo, o que você vai oferecer, né? Você vai oferecer, ó, a gente vai perder, a gente vai ter uma alternativa online de atuação, mas no retorno a gente vai repor essas aulas. Como? Workshop em final de semana, propiciando a pessoa a fazer mais aulas na escola do que ela fazia, entendeu? Uma turma a mais, benefícios... Particular, se precisar. Particular. Imagina, uma das piores coisas que as academias de dança têm são taxa de ocupação. Taxa de ocupação é aquele tempo que você usa o teu espaço. Normalmente manhãs e tardes são super vazias. Então, ok, você talvez vai ter que trabalhar um pouco mais no retorno, dando aula particular para algumas pessoas que ficaram contigo. Mas, sinceramente, se ela falar, ó, nessa época que você não vai estar me prestando o serviço que você prestava, eu vou continuar contigo te pagando, vai, eu vou te dar uma aula particular, o que quer que seja, né? Assim, a gente conversou aqui sobre uma alternativa criativa disso que era muito bacana, que era gerar um sistema de pontos, né? Assim, a pessoa vai perder 4 aulas num mês e ela pagou a mensalidade dela. Perder a aula física, né? Ela vai ter as aulas, né, online, então ela vai ter as aulas alternativas. Então, como ela pagou esse mês, mesmo ela não tendo a possibilidade de frequentar a academia do jeito tradicional, ela vai ganhar uma quantidade de pontos. Chega no final do período lá da crise, né? Isso gerou, sei lá, para ela 30 pontos, porque ela pagou 3 meses de academia e agora que a academia está abrindo e cada mês era 10 pontos. Então, digamos que agora ela tem assim, baile custa 10 pontos, aula particular custa 15 pontos, né? Uma outra turma custa 20 pontos. E ela gastaria os pontos dela de acordo com como ela quisesse. Quer dizer, ela está ganhando um a mais, né? As aulas dela repostas, ainda uma coisa a mais. Quer dizer, isso aí, se você para pensar, vem uma enxurrada de ideias, né? Então, assim, fazer com que a pessoa continue vinculada a você, fazendo ela contigo, mas não na premissa do pedinte, do vitimismo e tal, e sim na proposta do que você vai oferecer para ela de vantagem para ela continuar contigo. Adivinha quem chegou? A dona da casa, né? Vem cá, vem dar oi para todo mundo aqui, Atena, ó. Olha aí, ó. Essa é a Vem Atena. cá, Maria Raquel. Oi, Atena. Essa é a Atena, não. Dá oi. Tudo bem? Vem cá, Maria Raquel. Deixa eu aproveitar o momento filhos e ver se a Maria Raquel quer vir. Também não quer, elas só vem na hora que elas querem, né? Não é um negócio. Exatamente. Ah, tá vindo. Vem cá, Maria Raquel, ó. Vem cá, rapidinho, vem. Deixa eu te apresentar, vem cá. Rapidinho, deixa eu apresentar você aqui, vem. Aqui, ó, na live, tô na live, ó. Falou que tá na live, ela vem, vem. Ó aqui, ó. Você quer? Então vamos ficar aqui. Ó lá, ó. Fala oi pra todo mundo lá, fala. Oi, todo mundo. Ó, a Atena lá, fala oi, Atena, fala. Oi, nenê, fala. Oi, ela falando, oi, nenê. Mamãe, nenê, mamãe.
Fala oi, olha o dedinho aqui, porque ela já deve estar o quê, né? Tá querendo mexer no celular. É, mas olha, Exatamente. não, a cor aqui já tá pintando tudo ali já, ó. Ah, entendi. Então joga um beijo e dá Tá. tchau pra todo mundo. Dá beijo, Um ó. beijo, Manda um beijo pra todo mundo e dá joga um tchau. beijo lá, joga. Tchau, pessoal. Elas vão matar nós de Tchau. vergonha agora, quer ver? Joga um beijo pra todo Não mundo, vou, joga. não. Olha lá, Eu ó. duvido que você Joga um dá um beijo lá, beijo nessa joga. galera. Aí, um A beijo, deu. mamãe? Então tá bom. Aqui Deu já um beijo, rolou o ó. beijo. 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 Dá tchau. Tá. Dá Tchau. tchau. Chama a Vai lá mamãe lá. agora. Chama a mamãe. Eita, tá cheia a fralda dela. Tchau. É, mano. Gente, é isso. Aqui tem que ser feito na hora que elas deixam, né? Exatamente. O lugar é delas e a gente que está invadindo o lugar dela. Então, desculpa a gente aí, mas não tem jeito não. Tá. Vamos lá. Então, nessa parte de mitigação da perda da receita é isso, né? Assim, mantê-los conosco, oferecendo um serviço alternativo, que é o online, mas propondo coisas para o retorno, em que quando ela volte, ela seja premiada por esse, né? Para a manutenção do relacionamento com a gente, tá? Que é um Aí, processo que talvez as pessoas podem buscar mais conhecimento sobre isso, que é processo de gamificação. Bota aí no sim, Google, no YouTube, como criar um processo de gamificação que você vai ter alguns insights aí, pode te ajudar a pensar. E, por favor, se você conseguir achar um formato bacana, compartilha com a compartilha com gente, a né? gente. Tá, e tem Isso, um tá? gatilho mental muito forte aí que é o da reciprocidade, né? Então, quanto mais você oferece, você dá e tal, a tendência é que a pessoa esteja contigo, né? Também trocando com você, tá? O próximo aqui é um tópico que ficou gigante aqui, ó. Vou trocar minha câmera para mostrar para vocês. Isso é um programinha de mapa mental, né? Que a gente chama e ajuda a organizar ideias. Olha lá como é que ele está grande. Isso aqui é um dos tópicozinhos lá dos 6, né? Deixa eu fechar aqui. A gente já falou de 2, né? De renegociação de custos e de mitigação da perda da receita. O próximo é recriação do serviço. Aí olha lá, tchan, quando abre, o bicho é gigante. Por quê? Porque aqui é onde o brainstorm comeu solto, né? Aqui a gente pensou um monte em como fazer a recriação desse serviço, tá? Basicamente, aulas online é o que tem aparecido mais na nossa cabeça, né? E ontem, quando a gente falou de conteúdo, eu acabei falando um pouco sobre isso, né? Sobre formatos. Então, a gente tem as lives, a gente tem as aulas gravadas em plataforma, né? E aqui na Tempos a gente pensou até em montar uma academia online, tá? Onde a pessoa pudesse ter as aulas dela lá, quando chegasse os gêneros e as aulas do desenvolvimento das plataformas, o desenvolvimento dos gêneros, dos fundamentos e tal, a gente acaba tendo uma vantagem, né? Como nós somos 18 escolas, se cada escola produz um pouco e contribui para a plataforma, poxa vida, é muito rápido para isso acontecer, Ficar né? gigante, né? A gente, por exemplo, a gente tem um trabalho com educativos, né? A gente tem um banco de educativos. E cada mês, cada escola contribui com 3 educativos para o banco. Então, por mês, a gente coloca nesse banco, vamos lá, 18, 36, 54 educativos por mês. 54. 54 educativos por mês num banco de educativos. O que é educativo, né, galera? São aqueles exercícios para você ensinar coisas nas aulas de maneira um pouco mais lúdica, de maneira indireta, onde você O trabalha. que antecedem os passos, as figuras, e que deixa a aula mais dinâmica, divertida. Exatamente. Que é aquilo que o aluno fala para você assim: nossa, professor, como você entende desse negócio? Como é que você leva a gente a entender mais fácil, né? Eu acho que deve ser parte do professor UAU lá, né, o Grangeiro? Os educativos, pela Estela, ela chama de dinâmicas. Em alguns lugares, a Raquel chama de momentos lúdicos e eu chamo de exercícios. Então, ó, educativo, exercícios, dinâmicas, tudo isso é 6 e meia dúzia. Só para deixar claro que às vezes alguém Exatamente. já Tá? deixou. Então, dentro de aulas online, a gente já falou ontem, né, um pouquinho mais sobre isso, sobre o conteúdo e tal, não sei o quê. Seria uma maneira da gente recriar o nosso serviço, né? Assim, passar o nosso físico para online. Através do quê? Lives, que vão ter alguns formatos, né? Através de aulas gravadas, que vão ter outros formatos, porque na live você faz com a pessoa, você para, dança com ela, bota música e tal, lá, não sei o quê. Já nas aulas gravadas, não, você vai ter que prever que ela vai ficar assistindo contigo e você pode ter 2 opções. Ou você faz uma aula de um vídeo mais curtinho,
Olha, mas aí você vai ter que prever que, assim, falar para ela assim, pausa o vídeo aí e agora treina isso tantas vezes. Pausa o vídeo e dança uma música. Tá? Ou você bota a música lá e dança com ela, ou então faz as repetições dos exercícios com ela também e tal. Ok? Parecido com uma live, tá? Tem uma grande vantagem que a gente pode trazer para esse consumo online, que é a pessoa poder fazer a aula quantas vezes ela quiser. Para a pessoa poder repetir aquele exercício quantas vezes ela quiser. Isso, às vezes, em aula física não acontece, né? Porque aquele momento passou, passou. Quantas vezes em aula um aluno gostaria de ter praticado mais? Você fala assim, pessoal, vou botar a música aqui. Aí a galera fala assim, ai, mas espera aí que eu tô, né, assim, ainda tô meio enrolado. Aí o professor fala assim, não, mas vamos na música, né? Porque tu tá precisando tocar aí em frente ao negócio, né? Talvez lembrar as pessoas disso, porque naturalmente elas vão se incomodar com os novos formatos. Quem sabe você trazer para ela sempre o lado positivo disso. Você vai poder repetir quantas vezes você quiser, e na aula lá física isso não acontecia, né? É um convencimento do bem, você não está falando nada para engrupir ninguém, é real isso, né? Tá? Sim. Lembrando que quando você trabalhar com aulas online, lembra, para que público você está falando? Isso a gente falou ontem, né, Grangeiro? Para que público você está falando? Você está falando para a comunidade de dança em geral? Tipo Robinho e Evelyn estão fazendo agora? Tipo Léo e Robertinho estão fazendo agora? Você está falando para o público da sua academia, então você tem uma empatia maior, né, com você. Normalmente é uma cultura mais parecida, nomes de figuras mais parecidos, coisa assim. Você está falando com os alunos de uma turma sua, poxa, mais intimidade ainda. Uma proposta que pode ter continuidade, né? Essa aula vai continuar para isso aqui e tal, não sei o que, tarará. Coisas assim, tá? Eu vou aproveitar, vou até falar aqui, no término da live, eu vou compartilhar nos meus stories o conceito das 4 fases do aprendizado, que isso pode ajudar você a entender com que tipo de público você quer falar. Existe a primeira fase, que é as pessoas que estão num inconsciente incompetente, que é quando as pessoas não sabem que precisam aprender algo. Então isso é bacana. Então ela não sabe, por exemplo, como é que eu vou chamar, eu vou fazer uma aula para as pessoas que ainda não dançam. Pô, eu tenho que falar diferente, eu tenho que convidar diferente. Se vocês observarem, que depois eu vou até comentar, o que eu postei no meu Instagram agora há pouco, Cristóvão, já é parte disso, né? Já é parte de uma estratégia que eu vou usar para eu tentar, inclusive vou propor para a comunidade fazer isso, para eu tentar convencer a pessoa de que o momento é ela poder, eu não sei se eu te falei, mas um dos meus propósitos é ensinar a dança para as pessoas, é reconectar ela com as memórias infantis e afetivas dela. Então é fazer com que ela lembre por que ela deixou de dançar. Porque todo mundo já dançou na vida, porque todo mundo já foi criança, né? Todo mundo já tinha um movimento ritmado e de alguma forma isso foi cessado, ou pela igreja, ou pela família, ou por alguma coisa que ela passou. A rotina. E aí, a rotina, ou falta de incentivo, sabe? Que você nunca foi incentivado. Então, uma das minhas missões é reconectar essas pessoas. E aí hoje eu postei um vídeo para que as pessoas possam aproveitar o momento e dançar com seus filhos, com a sua mãe, com a sua esposa, que já é um indício, um começo para que na semana que vem eu possa ministrar algumas aulas via YouTube, como eu estava fazendo antes, retomar esse projeto, né, de forma gratuita. Nesse momento, eu vou me posicionar em não cobrar nada de ninguém. Até para eu poder ter a oportunidade de também mostrar algumas coisas para as pessoas, alguns formatos de aulas que elas podem estar utilizando. Eu estou sim com vontade de ajudar as pessoas, mas eu estou muito mais empenhado em ajudar os profissionais hoje da nossa área, tá? Então, acho que isso é bacana para a gente poder entender com quem que a gente está falando. E depois, quando essa pessoa tiver, por exemplo, passar esse momento, se ela estiver acompanhando essas aulas que eu vou estar ministrando, que são aulas online, o objetivo é direcionar ela para as escolas de dança de salão aí no Brasil inteiro. Que aí ela pode... Ela teve uma experiência em casa, uma maneira mais descompromissada de algo que ela vai gostar e vai daqui a pouco virar uma praticante. Exatamente. O objetivo é, cara, você mora onde? Em Goiânia? Procura uma escola em Goiânia agora, tá? Depois que passar isso para poder trabalhar esse ponto. Legal a Cabrioli. A Claudete falou um negócio muito massa. Cria um grupo no WhatsApp de dança virtual para a nossa turma. Porém, várias pessoas que ainda não fazem aula pediram para entrar no grupo. Olha aí, captação de aluno no momento super de crise aí. Show de bola demais. A Cabrioli.8T. Conversamos com os alunos do balé inicialmente e eles optaram por aula gravada. Mas a ideia é fazer uma live também e assim continuar o movimento da dança. Perfeito, é isso mesmo. A Claudete falou um negócio que agora me preocupou. Já estão combinando encontros presenciais depois que passar tudo.
Legal. É isso, é trabalhar agora para quando a gente se encontrar, a gente testar isso. O Bezerra Dance falou, legal, Marcelo, na Faculdade de Dança Angioviana, trabalhamos Isso em uma isso em disciplina. uma disciplina. Ótima iniciativa. Gratidão os dois por tanto ajuda nesse momento. Imagina. Eu acho A que não tem gente, que agradecer a gente não, porque eu acho que a gente está fazendo no mínimo a nossa parte. Então, agradeço vocês agradecerem, mas fiquem sabendo que isso, para a gente, tanto para mim quanto para o Cristóvão, não é nada demais, assim, não. Acho que é obrigação. É obrigação. Acho que é isso mesmo. essa iniciativa da aula com pessoas, né, da sua casa, então, a gente está chamando de professor da família, né? Professor de dança da família, essa coisa de para a gente assim, trazer a família para dançar, né? Lembra, né? A gente pode ser que a gente venha cair num isolamento um pouco maior, né? Semelhante a outros países que a gente já sabe, aí que está tendo um processo de isolamento um pouco maior. Todo mundo está tendo né, nas suas timelines aí, pessoas botando instrumentos musicais nas sacadas, tocando em conjunto, e pessoas declamando. Quer dizer, artes na rotina das pessoas. Olha como é que faz falta, né? A arte na rotina das pessoas. E a gente trabalha com isso, né? Talvez o grande alento da gente nesse momento seja recorrer a alternativas artísticas, num formato que a gente não está acostumado, tá? E aí, por último, aqui de recriação de serviço, o que a gente falou agora é o professor da família, isso que o Grangeiro falou, nessa proposta de você dar aula para as pessoas da casa da pessoa. Então, assim, continua matriculado aqui conosco, né? Paga a sua mensalidade. Agora não é só você que vai usufruir do serviço, vai ser toda a sua família, todo mundo que está na tua casa. E Isso ninguém não é vai uma pagar grande mais nada vantagem? por isso. Isso não é uma Você grande vai, vantagem? você vai beneficiar a sua família e vai continuar pagando o mesmo preço. Exatamente. Acredito que a Tá? mescla entre aulas gravadas e aula à vista são complementares, pois só gravadas o aluno fica muito solto. Aqui faremos a aula online ou ao vivo no horário da aula em que o aluno já tinha. Perfeito, é isso mesmo. O Também Júnior Copos acredito, ter essas duas opções. aqui de Porto Alegre, Júnior, o grande professor. E o último que eu até comentei ontem também, você promover bate-papo, né, de dança e tal, convidar um colega. O Fábio Reis ontem não se colocou à disposição. Você tem uma turma de forró, joia aí na sua cidade. Fábio Reis se colocou aqui à disposição dos grandes nomes do forró, um dos ícones do forró que a gente tem, né, no Brasil. E daqui a pouco você está fazendo um bate-papo com o Fábio para sua turma. Quando é que você conseguiria levar o Fábio lá na sua cidade? O Fábio mora na Alemanha hoje em dia, né? Então, olha quanta coisa bacana essa aula pode ter, né? Essa aula bate-papo. Eu confirmei também, eu vou ter um bate-papo com os alunos lá da Raquel Vasconcelos. Exato. Ela Ela disse que já tu está também vai lançando estar fazendo, né? isso. E aí A Raquel gerou. faz parte da Rede de Tempos e dentro desse nosso montão de ideias que a gente está tendo, né? A gente lançou essa, ela falou, essa eu vou usar. Então, ela é super de ação, ela já pegou, já marcou comigo, já marcou com o Grangeiro. Então, sim, ela vai dar aula de dança para as pessoas? Tá, vai, mas vai ter esses bate-papos também com pessoas que talvez seria muito difícil dela ter lá na cidade dela, né? Ao vivo, assim, né? E tem uma coisa também muito interessante, que isso pode ser também uma próxima via de trabalho, tá? Isso pode também ser uma nova geração de receita. Eu optei e conversei com ela de não cobrar dela, tá? Porque esse momento, eu acho que não é momento para isso, tá tudo bem aqui. Mas isso pode ser. Você de repente fala, ó, gente, eu estou à disposição, né, eu vou cobrar uma pequena contribuição, porque eu estou precisando também. É possível? Pode ser ou pode não ser. O que a gente só tem que tomar cuidado é de não se aproveitar disso para se aproveitar das pessoas. É isso que é o ponto principal. Se você fizer isso tudo certinho com seus valores aí em dia, vai estar tudo certo. Agora vem uma que é outras formas de captar receita. E aí eu vou trazer a ideia do meu amigo Júnior Copos, aqui, que está aqui conosco, e ele me passou uma mensagem hoje de manhã, né? Obrigado, Júnior, por compartilhar isso comigo. E eu, na hora, falei assim, cara, sensacional. Posso falar isso lá na live que eu vou ter com o Grangeiro? Ele, claro, imagina, vamos compartilhar. Quanto mais gente falando sobre isso, melhor. Ele sugeriu um espetáculo online. Por exemplo, os teatros aqui de Porto Alegre estão fechados, né? A gente com uma pequena equipe, né, que possa gravar ali, uma pessoa na cabine de som que controle o som, as pessoas com em camarins separados, entendeu? Assim, com uma pequena concentração, porque assim, isso vai um pouco, isso foge um pouco da determinação da gente estar afastado, né? Mas, por exemplo, a minha parceira de dança é minha esposa, né? A gente continua dormindo junto, se abraçando, tá tudo junto. Então, eu dançar com ela não seria um problema. Daqui a pouco a gente selecionar pessoas que possam ter esse tipo de interação de dança, né, e são profissionais, não é incomum, né?
professores de dança casado, professores de dança de salão, casado com parceiras, professores de dança que trabalham com danças individuais, né? Uma pessoa do sapateado, uma pessoa do jazz, uma pessoa do jazz, da dança ciganas, dança do ventre, alguma coisa assim, né? Pode também participar. A gente pode fazer um grande espetáculo de dança, sem comprometer a saúde de ninguém, resguardando aí os cuidados, né, para que a gente, né, não contamine ninguém, nem seja contaminado. E isso poderia ter um ingresso comprado virtualmente. Então você faria um espetáculo de dança num horário específico, se ia ser transmitido pela internet, a pessoa compraria, já? E aí se você põe lá um preço do ingresso, aquilo você pode também falar para as pessoas que, olha, todo mundo da sua casa vai poder assistir, olha como é que sai barato isso, né? Esse entretenimento, essa coisa, é geração de plateia para nós, criação de plateia para nós, né? Pessoas que talvez não tivessem acostumadas a assistir um espetáculo de dança poderiam assistir. A gente mostra o nosso trabalho artístico, isso pode ficar um registro, isso é a classe se unindo, né? Provavelmente eu ia dançar ali com pessoas que talvez eu não tivesse nem dançado, né? Então, isso demanda um pouco de trabalho? Sim, mas seria algo sensacional se acontecesse. Aqui a gente tem um núcleo de dança municipal, né, em Porto Alegre. E a gente tem um contato direto com o diretor, que é o Tomazoni, e o Júnior encaminhou um áudio para ele hoje pela manhã para passar essa ideia para ser uma coisa mais formal, tá? Uma coisa mais assim, a Secretaria de Cultura apoiando esse movimento de fazer esse espetáculo online, para que a classe artística continuasse produzindo e trabalhando. Sendo formal, gente, é muito mais fácil você conseguir uma pauta num jornal do almoço, né? Nesse jornal local que a gente tem, né? E tal. Isso pode virar até um buchicho. E dá para dar entrevista online também, né? Hoje eu dei 2 entrevistas online. Exatamente. Então, Legal. a pessoa do jornal chamando e tal. Imagina só que coisa bacana. E que aí é aquele lance, né? Assim, quando é que a gente ia lançar a mão de fazer uma coisa dessa se não fosse essa situação? Difícil, cara, que a gente ia lançar numa coisa dessa. Você ia pensar num espetáculo físico, de alugar um teatro, de pensar em botar a galera lá, vender ingresso para gerar plateia e tal. Olha como é que é mais fácil. A pessoa vai ver da casa dela, né? Se você põe um ingresso acessível, entendeu? Daqui a pouco você tem um volume de gente que você nunca conseguiria atingir, porque o teatro nem acomodaria tanta gente assim, sabe? Bem, eu sou bastante otimista, então eu penso nas coisas assim de uma maneira muito positiva. Eu tenho uma coisa de abundância. Assim, Se vocês forem fazer, eu quero participar, hein? Então, a gente está falando de uma coisa de uma cidade, né? Por que não podem ser várias cidades fazendo isso, entendeu? Se é online, pode ser em vários lugares, né? Entendeu? Quer dizer, é um negócio meio sem limite, sabe? E sem precedente, né? Sem precedentes. O Júnior está falando aqui, as maiores criações foram feitas nas necessidades. Sim, né, cara? A gente tende a ser um pouco acomodado, a gente procrastina pra caramba, faz parte da natureza do ser humano, mas também a gente tem um instinto de sobrevivência muito forte, né? Então, assim, quando o negócio começa a ser necessário, todo mundo começa... Quando a água bate na bunda, o neguinho se balança. Tá? Então, essa é uma alternativa de captação de receita que ele trouxe, né? E eu imagino que tenham outras. Agora, ver se eu vou acertar em Grangeiro. Então, agora, contribui aí conosco. Se você pensou em alguma coisa que pode ser uma outra forma de você captar receita, né? Porque a receita que daria esse espetáculo seria dividida entre as pessoas que participaram ali. Daria para pagar o técnico, mas é que o técnico não está preocupado lá com a diminuição do serviço dele. Daria para pagar o técnico, daria para pagar o cara da filmagem, pagaria as pessoas que dançaram, os bailarinos, né? E a gente faria uma coisa assim comunitária. Se você teve uma ideia aí, compartilha conosco aqui, ó. Caraca! Agora foi certo, Grangeiro? Tô aprendendo. Blogueirinho. Ó, a Cabrioli... Sabe o negócio que a gente fez lá na academia em Caxias? Aí vai mais uma sacada aí. A gente criou o blogueirinho da academia. Então, um aluno que quisesse ganhar um benefício no final do mês, ele tinha que ser o cara que mais postou coisa da academia, mais fez vídeo da academia, aquela coisa meio de blogueiro mesmo, né? Rapaz, olha o quanto que alavancou, né, as marcações da escola, vídeos da escola e tal, porque ela ganhava um benefício em mensalidade, tá? Tinha o primeiro, segundo e terceiro lugar. Quem fazia mais coisa ganhava. Então, aí fica uma dica aí, não é um momento agora, né, porque a gente não pode ter a presença física, né, nas escolas, mas fica aí uma ideia para mas pode ser o blogueirinho agora do online, o cara pode divulgar live, fazer e chamar e convidar. Isso, e aí... Ó, a Cabrioli falou o seguinte, ó, deixa eu só ler aqui para a gente ler os comentários aqui.
Para o balé infantil, pensamos em pegar um gancho na live de ontem e na de hoje também. Pensamos em terem uma interação com os familiares. Dançar o Baby Shark e até mesmo uma pequena apresentação na sala. Olha que massa, Legal. cara. Baby Shark. O Júnior falou Baby Shark? aqui. Eu não sei o que é Baby Shark. Não, mentira, né? Não, Criança de Baby 2 Shark. anos. Não. Baby Shark. Baby Shark. Tu não sabe? Claro que eu sei, Cara, cara. você A Atena canta isso todo o tempo. Eu já tá. sonho Eu ia falar, não cantando isso. acredito, não. Gente, deixe essa live disponível por 24 horas, por favor, se possível. Ela fica por 24 horas, eu estou salvando e depois eu vou direcionar elas todas para o YouTube também, para que as pessoas possam ter acesso, tá? O objetivo é isso. O Robson falou, e por que não o espetáculo ter como cenário a sala de cada artista? Também, Robson. Nesse formato do blogueirinho, pode associar o esquema de pontos e somar. Também, Cristiano. Essas ideias que a gente está querendo mesmo. Vamos trazendo aí que isso é importante. O que eu tinha... Não, eu tinha... Pode falar. Que aí eu tenho uma sugestão de ação, que é no próximo tópico agora, que é em relação à comunidade. Isso, exatamente. Atitudes em comunidade. Né? Eu acredito que também colabora. Lembra, nosso tópico geral é receita nas escolas de dança de salão. A gente está fazendo sempre, de uma maneira agora mais destrinchada, aquela história. Como eu faço para ter um pouco mais de receita, né, nessa época que está tudo tão, né, mudado, e como é que eu faço para eu, né, também ter menos despesa nessa época que a gente está mudado. A última coisa aqui é algumas atitudes em comunidade. Né? Então, qualquer compra que eu faça com mais gente me ajuda. Por exemplo, ontem eu gostei muito quando eu assisti o vídeo do Fábio, da aula dele, do som. E o som faz muita diferença em vídeo, né, galera? O Grangeiro falou ontem, e um vídeo com um som bom te mantém, sabe? Te atrai e tal. Então, ele mostrou o microfone dele, o Rod, né? Eu tenho um Boya também, semelhante ao que o Grangeiro tem, e o dele eu achei sensacional o som. Pô, fui ver o custo daquilo aqui no Brasil, é um custo bem considerável, por volta de R$ 1.500 um microfone desse. Quer dizer, eu penso assim, no momento desse, eu desembolsar R$ 1.500, não é a hora. Mas e se eu me juntasse com outras 2 academias, que também fariam, né, aulas online, e a gente conseguisse organizar uma agenda, que esse microfone tivesse com um ou com outro em determinado dia, daqui a pouco são R$ 500 que eu vou pagar, R$ 500 naquele microfone eu pago. E aí ele falou assim, mas vai ficar com quem? Eu falei assim, não vai ficar com ninguém não. Mês que vem a gente compra outro, e no outro mês a gente compra outro. Então eu dividi esse custo, né, por vezes, entendeu? E não tive que desembolsar tudo de uma vez. Aí eu falei assim, mas eu posso botar em 10 vezes no cartão de crédito, não vou precisar, né, de ninguém para isso. Eu falei assim, ok, tudo bem. Né? Daqui a pouco você fala assim... Mas se você não pode... Não pode, é uma alternativa. Então, assim, compras compartilhadas de coisas que sejam necessárias que a gente pode fazer, isso ajuda muito, né? Ações em conjunto que vocês gerem assim, como se você se juntasse numa associação, num sindicato e tal, para algum tipo de pedido. Por exemplo, uma coisa é o Júnior chegar lá no Tomazone, que é o administrador da dança aqui, né, no estado, no município, né, em Porto Alegre, ele sozinho fala isso. E outra coisa são 10 escolas de dança, né, sendo representadas pelo Júnior na proposta do espetáculo online lá. O que tem mais força? Não tem nem comparação, né? É uma comunidade falando com a entidade pública ou é só um indivíduo, uma empresa falando com o poder público, sabe? Então, ações em conjunto são muito bem-vindas nesse momento, sabe? E a última coisa aqui das comunidades seria o quê? O compartilhamento das descobertas. Então, se eu descubro uma coisa bacana, se eu descubro uma coisa, sei lá, de uma legislação, uma vantagem que se tem aqui, né? Ou então de um equipamento, ou então de uma possibilidade, que eu compartilhe com a comunidade para que a gente se ajude. Então, isso também aumenta a nossa possibilidade da gente ter um pouco mais de receita, diminuir custo, de conseguir fazer coisas que sozinho a gente talvez não consiga fazer. Tá? Para mim era isso, Grangeiro. Assim, foram os 5 tópicos lá, renegociação de custos. Tá, eu tenho uma coisa só para a gente... Eu tenho uma coisa para... Outras formas de captar a receita e atitude em comunidade, destrinchamos um pouco isso. Beleza. Sentimos a necessidade, pois o de lapela não ajuda muito nesse caso. Porque a gente precisa se movimentar. O que a gente tem que tomar cuidado é que se você usar um microfone de alguém, por exemplo, a Preta Gil pegou coronavírus porque ela cantou
ela passou o microfone para alguém que estava, que falou, que cuspiu no microfone. Quando ela falou de novo, ela acha que foi assim que ela pegou, né? Mas aí, não, só para a gente entender o processo agora. O que eu quero propor para a comunidade, Cristóvão, é o seguinte. Hoje eu postei um vídeo mostrando eu dançando com a minha filha na sala. O que acontece? Muitas pessoas nunca fizeram um curso online, inclusive pessoas que estão aqui na live. Nunca fizeram aula online, nem aula de dança, nem aula de nada. Agora elas vêm dizendo que isso é legal ser feito. E aí se torna incoerente na fala de todo mundo falar que fazer aula de dança online é bacana, porque agora é ela que precisa que o outro goste da aula de dança. Tá? É o primeiro ponto. Então eu sugiro que agora, quem nunca fez, quem nunca participou, que é o momento de fazer. Você precisa vivenciar uma aula online para você sentir a dor de como é participar dessa aula. Primeira coisa. Segundo, criar uma campanha nossa, nacional, a gente postando, a gente dançando na sala. A gente dançando. Dançando em casa. Eu postei até assim, eu perguntei assim, ó. O que fazer em casa na quarentena? Aí eu comecei, ó. O que você acha de dançar com a sua filha? Aí botei eu dançando com a Maria Raquel. Daqui a pouco eu vou botar um vídeo eu dançando com a Damila. O que acha de você dançar com a sua esposa em casa? Por quê? Porque isso mostra que a gente realmente está fazendo aquilo que a gente está falando para os nossos alunos fazer. É muito interessante como as pessoas sentem a incoerência na sua fala quando você está falando algo que você não acredita. E aí agora você começa. Gente, vamos fazer aula online. Aí de repente você tá, professor, mas o senhor mesmo ou a senhora mesmo, nas suas aulas, você disse várias vezes que a aula online não era legal. E agora você está dizendo que é legal, né? Então quer dizer, agora é legal porque agora eu preciso que você faça. Então, a Sheila já vem com Mulher que Dança aí, ó, há muito tempo fazendo essas aulas, que também é muito top. Eu, inclusive, participei de algumas aulas da Sheila, gravei com ela, né? Então, assim, agora é o momento. Faça você primeiro, experimenta essas aulas online. Uma das formas eu liberei 4 cursos lá, inclusive de dança pessoal. Tenta treinar para ver se aquilo funciona para você. Assim você vai saber como passar para os teus alunos, tá? Então, quem não pegou, eu botei nos stories ali, o canal do Telegram, você pode, nos meus stories, Marcelo Dança, arrastar, entrar no grupo no canal do Telegram e pegar e acessar o curso lá. Claudete falou, eu escrevi isto ontem no meu grupo. Arrasta para cima, entra no grupo do Telegram, clica lá, faz o curso totalmente gratuito, sente na pele como é que é estudar essa aula, para depois você falar, ó, gente, eu estou estudando, posta você estudando, grava você dançando na sala, treinando na sala, que aí o aluno vai falar assim, cara, se eu sigo o que meu professor faz, eu vou seguir isso também. Agora, se você nunca fez nada, nunca nem criou um Instagram, e agora vamos desesperadamente criar e dizer que fazer online é bom, vai ser incoerente, as pessoas vão perceber. Então, a minha proposta é, que tal se hoje todo mundo, nós aqui que está na live, tem 47 pessoas, e já passaram mais de 300 que vão ver no horário depois, vamos gravar um vídeo na nossa casa e publicar para os nossos alunos verem que a gente está dançando em casa. Tá? Se a gente puder fazer isso, a gente começa a criar neles a sensação de que é possível dançar em casa. Uma sugestão. E a gente coloca, pode usar a mesma headline em todo mundo. Ó. O que fazer em casa na quarentena? Dance. Ponto. Acabou. Vamos fazer isso hoje, amanhã na live. A gente conversa sobre os resultados disso, né? E aí ver se é legal fazer de novo ou de outra forma. Ou você gravando. Amanhã, por exemplo, a gente pode fazer fazendo uma aula. Meu aluno, estou aqui hoje, estou fazendo uma aula aqui com o professor Cristóvão, ou com a professora Fabíola, ou com a professora Carol. Estou experimentando como é que é. Poxa, é diferente, realmente, é muito diferente. Mas eu acredito que vai ser a melhor solução. Mostra a verdade do que a gente está fazendo. Cara, isso pode estimular o nosso aluno a entrar no jogo conosco. Agora, só dizer para ele agora que a única solução é esta. Então, eu acho que nós podemos aí, o Edson está perguntando qual é a nossa hashtag. Acho que é isso. Hashtag dançando em casa. O que você acha, Cristóvão? Tá ótimo. Dançando em casa. A gente usa todo mundo essa hashtag dançando em casa. E a gente põe na headline, que é no títulozinho lá em cima, na chamada. Né? O que fazer em casa na quarentena. Aí você bota, escreve, cada um escreve do seu jeito. Dance em casa com a sua família, com o seu amigo, com o seu namorado, sua esposa, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu tio. Dance sozinho. Tá? E aí, ó, faltam 28 segundos para encerrar a live. Fica esse desafio. Qualquer dúvida, chama aqui que a gente vai discutindo. Gente, eu vou encerrar e vou voltar de novo, tá?
Não, eu vou encerrar e vou voltar para a gente finalizar com grande estilo. Pera aí, vou encerrar e voltar.